Se você gosta de séries futuristas com tecnologia fora de controle, distopias pesadas, sociedades quebradas e ideias que parecem saídas de um pesadelo muito bem produzido, essa lista aqui foi feita para você. Seja bem-vindo de volta ao Master Dica, e hoje eu separei algumas produções que passam por realidades virtuais, colapsos globais, trens que carregam os últimos sobreviventes da Terra, mundos divididos por muros e até futuros em que a própria felicidade vira uma ameaça. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra lista. Periféricos, no Prime Video, acompanha Flynn Fisher, uma jovem inteligente que tenta sustentar a própria família em um canto esquecido dos Estados Unidos de amanhã. A vida dela muda completamente quando um trabalho aparentemente simples dentro de um mundo virtual começa a revelar algo muito mais perigoso. Aquilo não parece ser só uma simulação, mas uma conexão real com um futuro distante e profundamente corrompido. A série cresce justamente nessa mistura de suspense, tecnologia e conspiração, porque Flynn percebe que está mexendo com forças muito maiores do que imaginava, num universo em que o futuro não é uma promessa, é uma ameaça que já começou a puxá-la para dentro. Saindo de um futuro em que a tecnologia atravessa o tempo, a próxima série imagina algo ainda mais perturbador. Um mundo em que a morte virou serviço por assinatura. Upload, realidade virtual. No Prime Video se passa em 2033, quando pessoas prestes a morrer podem fazer o upload da própria consciência para hotéis de luxo digitais. É nesse cenário que Nathan, depois de morrer cedo demais, vai parar em Lakeville, uma espécie de pós-vida artificial onde continua existindo cercado por conforto, vigilância e segundas intenções. Ao lado de Nora, que trabalha no suporte desse paraíso virtual, ele começa a perceber que sua morte talvez não tenha sido tão simples quanto parecia. O mais interessante na série é que ela mistura romance, comédia e ficção científica com uma crítica muito afiada à tecnologia, ao consumo e à ideia de transformar até a eternidade em produto premium. Agora a gente troca o futurismo tecnológico por uma história mais estranha, mais filosófica e bem mais emocional. You know you can walk on water whenever you want. No way. The Leftovers, no HBO Max, se passa 3 anos depois de um acontecimento impossível. 2% da população mundial simplesmente desapareceu sem explicação. A série acompanha Kevin Garvey, Nora Durst e outras pessoas que tentam seguir vivendo em um mundo que nunca conseguiu entender o que perdeu nem porquê. O grande diferencial aqui é que The Leftovers não trata esse mistério como quebra-cabeça tradicional, mas como trauma coletivo. É uma ficção especulativa que fala de luto, fé, colapso emocional e busca de sentido, sempre com a sensação de que a realidade foi quebrada para sempre e ninguém sabe mais como reconstruí-la. Se The Leftovers mostra um mundo tentando continuar depois de um evento inexplicável, a próxima série vai para um pós-apocalipse bem mais físico e brutal. We're still here. We sure are. Expresso do Amanhã, na Netflix, acontece depois que a Terra congela e os últimos sobreviventes da humanidade passam a viver dentro de um trem que nunca para. Só que a bordo desse trem existe uma hierarquia rígida, com luxo extremo na frente e miséria absoluta na cauda, o que transforma a sobrevivência em guerra de classes permanente. A série usa esse cenário para construir uma distopia muito eficiente, em que cada vagão representa uma parte de um sistema quebrado. O resultado é uma ficção científica com cara de thriller político, cheia de tensão, disputa por poder e a sensação constante de que a ordem dentro do trem pode explodir a qualquer momento. E do trem que carrega os últimos sobreviventes da Terra, a gente vai para uma cidade dividida por um muro, onde o futuro também virou sinônimo de desigualdade absoluta. Zona de Separação, na Netflix, se passa em uma Madrid distópica, em que a sociedade foi dividida de forma brutal entre dois lados separados por um muro. No centro da história está uma família tentando sobreviver, se reencontrar e resistir dentro de um sistema que transformou a própria cidade em símbolo de abismo social. A série trabalha muito bem essa ideia de futurismo opressivo, porque não depende só de tecnologia avançada para parecer ameaçadora. O que realmente assusta aqui é a forma como a desigualdade, o controle e o autoritarismo moldam a vida das pessoas. É uma distopia mais pé no chão, mas justamente por isso bate forte. Agora a gente entra em uma proposta mais misteriosa e mais recente, criada por Vince Gilligan, o mesmo nome por trás de Breaking Bad. Onde é que tá minha filha? O que você fez com ela?
Pluribus, no Apple TV, parte de uma ideia tão estranha quanto intrigante. A pessoa mais triste da Terra precisa salvar o mundo da felicidade. A Apple mantém muitos detalhes sob sigilo, mas a própria divulgação da série deixa claro que essa é uma ficção científica construída em torno de uma mudança radical no mundo e de uma protagonista que parece ser a peça improvável no centro dessa virada. Isso por si só já faz a série chamar atenção, porque sugere um futuro em que o problema não é exatamente a destruição, mas uma felicidade coletiva que pode esconder algo profundamente inquietante. É o tipo de premissa que parece pequena numa frase e enorme quando você para pensar no que ela realmente implica. Se Pluribus trabalha uma ideia misteriosa e quase irônica sobre o futuro, a próxima série vai por um caminho mais épico, estranho e quase místico. Tal um tanque. Com certeza. Raised by Wolves, que no momento não aparece disponível em streaming no Brasil, acompanha dois androides, Mother e Father, encarregados de criar crianças humanas em um planeta virgem depois que a Terra foi destruída por uma guerra. Só que esse projeto rapidamente entra em crise quando diferenças religiosas, conflitos de crença e ameaças externas começam a corroer a nova colônia. O que torna a série tão fascinante é justamente a mistura de ficção científica dura com espiritualidade, paranoia e imagens muito incomuns. É uma história sobre criação, controle, fé e identidade, com uma ambição visual e temática que poucas séries do gênero realmente alcançam. Continuando no pós-apocalipse, a próxima série aposta menos na estranheza cósmica e mais na reconstrução da vida depois do colapso. What do you want? Só a Terra permanece no MGM Plus, acompanha Ish, um geólogo solitário que desperta depois de um período isolado e descobre que uma praga devastou o planeta. A partir daí, ele encontra Emma e percebe que sobreviver sozinho não basta. É preciso pensar em comunidade, continuidade e na possibilidade de reconstruir algo humano em meio ao vazio deixado pela catástrofe. A força da série está nesse olhar mais contemplativo sobre o fim do mundo. Em vez de focar apenas no choque inicial, ela parece interessada em perguntar o que sobra da civilização quando quase tudo desaparece, e o que significa começar de novo quando o antigo mundo já não existe mais. E para fechar, uma das distopias mais fortes e mais comentadas do streaming, misturando política, ocupação e história alternativa. To fight, regardless of the odds. Hope. That's how we'll win in the end. O Homem do Castelo Alto, que hoje pode ser visto tanto na Netflix quanto no Prime Video, imagina um 1962 em que os Estados Unidos perderam a Segunda Guerra Mundial e foram divididos entre o Grande Reich nazista e os estados japoneses do Pacífico. A trama acompanha Juliana, que entra em contato com filmes misteriosos capazes de mostrar uma realidade diferente, e passa a acreditar que ali pode estar a chave para desafiar o mundo opressivo em que vive. A série cresce em cima dessa ideia brilhante de história alternativa, usando espionagem, resistência e paranoia política para construir uma distopia que parece ao mesmo tempo grandiosa e sufocante. É uma daquelas produções que não dependem de 1000 efeitos futuristas para parecer assustadoramente atual. It's a new film? There's something different about this one. Different how? Agora me conta aqui nos comentários, qual dessas você já viu e qual delas parece ter mais cara de próxima obsessão? E claro, se curte esse tipo de lista, se inscreve no canal e continua aqui no Master Dica.